Vídeo de hoje. Seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Êxodo 35, 10, 36, 38, Mateus 27, 32, 66, Salmos 34, 1, 10 e Provérbios 9, 7, 8. Êxodo 35, 10, 36, 38. Êxodo 35, 10, 35. Versículo 10. Todos os que são hábeis entre vocês virão e farão tudo o que o Senhor ordenou. Versículo 11. O tabernáculo, sua tenda, sua cobertura, seus ganchos, suas armações, suas travessas, seus postes e suas bases. Versículo 12. A arca com suas varas, o propiciatório e o véu protetor. Versículo 13. A mesa com suas varas, todos os seus utensílios e o pão da presença. Versículo 14. O candelabro para a luz, seus acessórios, suas lâmpadas e o óleo para a iluminação. Versículo 15. O altar do incenso com suas varas, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina da entrada do tabernáculo. Versículo 16. O altar do holocausto com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia com sua base. Versículo 17. As cortinas do pátio, seus postes, suas bases e a cortina da entrada do pátio. Versículo 18. As estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas. Versículo 19. As vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para seus filhos. Versículo 20. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés. Versículo 21. E todos os que estavam dispostos e cujo coração os impelia trouxeram ofertas ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Versículo 22. Homens e mulheres vieram voluntariamente. Todos trouxeram broches, pendentes, anéis e braceletes de ouro, apresentando-os como oferta ao Senhor. Versículo 23. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho ou couro trouxeram-nos. Versículo 24. Quem podia contribuir com prata ou bronze trouxe-a como oferta ao Senhor, e quem tinha madeira de acácia trouxe-a para toda a obra ser realizada. Versículo 25. Todas as mulheres hábeis fiavam com as próprias mãos e traziam o que haviam fiado, fios azuis, roxos ou vermelhos e linho fino. Versículo 26. Algumas mulheres, movidas pelo coração, fiavam o pelo de cabra. Versículo 27. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para o peitoral e o colete sacerdotal. Versículo 28. Bem como especiarias e azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Versículo 29. Todos os israelitas que desejaram trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor para a obra que ele ordenara por meio de Moisés. Versículo 30. Disse Moisés aos israelitas: Vejam, o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. Versículo 31. E o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe habilidade, inteligência e conhecimento em todo tipo de trabalho artesanal. Versículo 32. Para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Versículo 33. Para a lapidação de pedras preciosas, entalhes em madeira e outras obras artísticas. Versículo 34. Deu também a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a capacidade de ensinar outros. Versículo 35. A todos eles deu habilidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores em linho fino e tecidos azul, roxo e vermelho, e tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Êxodo 36, 1-38. Versículo 1. Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens habilidosos a quem o Senhor deu destreza e habilidade para realizar a obra do santuário, a executaram conforme tudo o que o Senhor ordenara. Versículo 2. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor dera habilidade e que se dispuseram a realizar a obra. Versículo 3. Eles receberam de Moisés todas as ofertas trazidas pelos israelitas para a obra do santuário. Mas o povo continuava trazendo ofertas voluntárias todas as manhãs. Versículo 4. Por fim, os artesãos que trabalhavam no santuário deixaram seu trabalho. Versículo 5. E foram dizer a Moisés: O povo está trazendo mais do que o necessário para a obra que o Senhor ordenou. Versículo 6. Então Moisés ordenou que fosse proclamado em todo o acampamento: Nenhum homem ou mulher faça mais nada como oferta para o santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais. Versículo 7. Pois o material já era suficiente para toda a obra, e ainda sobrava. Versículo 8. Todos os homens hábeis entre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino trançado e de fios azuis, roxos e vermelhos, com querubins bordados por artesãos.
Versículo 9. Cada cortina media 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Versículo 10. Prenderam 5 cortinas uma à outra e fizeram o mesmo com as outras 5. Versículo 11. Fizeram laçadas de fio azul na borda da última cortina de cada conjunto. Versículo 12. 50 laçadas em cada cortina, correspondentes umas às outras. Versículo 13. Fizeram 50 colchetes de ouro para unir as duas partes do tabernáculo. Versículo 14. Fizeram cortinas de pelo de cabra para servir de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas no total. Versículo 15. Cada cortina media 13 metros e meio de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Versículo 16. Prenderam 5 cortinas num conjunto e 6 no outro. Versículo 17. Fizeram 50 laçadas na borda da última cortina de cada conjunto. Versículo 18. Fizeram 50 colchetes de bronze para unir a tenda. Versículo 19. Fizeram uma cobertura para a tenda de peles de carneiro tingidas de vermelho e outra cobertura de couro por cima. Versículo 20. Fizeram armações de madeira de acácia para o tabernáculo, colocadas verticalmente. Versículo 21. Cada armação media 4 metros e meio de comprimento e 66 centímetros de largura. Versículo 22. Cada armação tinha 2 encaixes para unir uma à outra. Todas as armações foram feitas assim. Versículo 23. Fizeram 20 armações para o lado sul do tabernáculo. Versículo 24. E 40 bases de prata para sustentá-las, 2 bases debaixo de cada armação. Versículo 25. Para o lado norte, 20 armações. Versículo 26. E 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Versículo 27. Para o lado oeste, 6 armações. Versículo 28. E 2 armações para os cantos do tabernáculo, no lado oeste. Versículo 29. Essas 2 armações foram duplas, desde a parte inferior até o topo, encaixadas numa única argola. Ambas foram feitas assim para os 2 cantos. Versículo 30. Havia 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Versículo 31. Fizeram travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo. Versículo 32. 5 para o outro lado e 5 para o lado oeste. Versículo 33. A travessa central se estendia de uma extremidade à outra. Versículo 34. Revestiram as armações de ouro e fizeram argolas de ouro para sustentar as travessas, que também foram revestidas de ouro. Versículo 35. Fizeram o véu de linho fino trançado e de fios azuis, roxos e vermelhos, com querubins bordados por artesãos. Versículo 36. Fizeram 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro para sustentar o véu, com ganchos de ouro, e fundiram 4 bases de prata para eles. Versículo 37. Fizeram uma cortina para a entrada da tenda, de linho fino trançado e fios azuis, roxos e vermelhos, obra de bordador. Versículo 38. Fizeram 5 postes com ganchos para sustentá-la, revestidos de ouro, e 5 bases de bronze. Mateus 27, 32, 66. Versículo 32. Ao saírem, encontraram o homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz de Jesus. Versículo 33. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Versículo 34. Deram-lhe vinho misturado com fel. Ele, porém, provou e não quis beber. Versículo 35. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Versículo 36. Sentaram-se e vigiaram-no ali. Versículo 37. Acima de sua cabeça colocaram a acusação contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Versículo 38. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Versículo 39. Os que passavam insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz. Versículo 40. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam. Versículo 41. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. É o Rei de Israel. Desça agora da cruz, e creremos nele. Versículo 42. Confiou em Deus. Que Deus o livre agora, se o ama. Pois ele disse: Sou filho de Deus. Versículo 43. Até os ladrões crucificados com ele o insultavam. Versículo 44. Do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra.
Versículo 45. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Versículo 46. Alguns dos que ali estavam ouviram e disseram: Ele está chamando Elias. Versículo 47. Imediatamente, um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Versículo 48. Os outros disseram: Deixem-no. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Versículo 49. Jesus bradou novamente em alta voz e entregou o Espírito. Versículo 50. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Versículo 51. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Versículo 52. Saindo dos sepulcros após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Versículo 53. O centurião e os que com ele vigiavam Jesus, ao verem o terremoto e tudo o que aconteceu, ficaram aterrorizados e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Versículo 54. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para servi-lo. Versículo 55. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Versículo 56. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Versículo 57. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que o corpo lhe fosse entregue. Versículo 58. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho. Versículo 59. E o colocou num sepulcro novo que havia sido cavado na rocha. Depois, rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e foi embora. Versículo 60. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente ao sepulcro. Versículo 61. No dia seguinte, que era o sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos. Versículo 62. E disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse enquanto ainda vivia: Depois de 3 dias ressuscitarei. Versículo 63. Ordene, pois, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que seus discípulos não venham roubá-lo e depois digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Esse último engano será pior que o primeiro. Versículo 64. Pilatos respondeu: Tomem um grupo de guardas. Vão e protejam o sepulcro como acharem melhor. Versículo 65. Eles foram, selaram a pedra e colocaram guardas no sepulcro. Versículo 66. Assim, o sepulcro ficou seguro até o 3º dia. Salmos 34, 1-10. Versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Os seus louvores estarão sempre nos meus lábios. Versículo 2. Minha alma se glória no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Versículo 3. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Versículo 4. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Versículo 5. Os que olham para ele estão radiantes. Seus rostos jamais serão envergonhados. Versículo 6. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu. Libertou de todas as suas tribulações. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Versículo 9. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Versículo 10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Provérbios 9, 7, 8. Versículo 7. Quem repreende o zombador traz desgraça sobre si. Quem censura o ímpio mancha a si mesmo. Versículo 8. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.